trazer um copo d'água para mim aqui em cima. Livro de Mateus, capítulo 3, verso 1. Continuamos a exposição de Mateus, e uma mensagem expositiva, capítulo a capítulo, nos traz um desafio que não é o pregador que dita sobre o texto, mas o texto tem que falar por si mesmo, e enquanto a gente não esgota aquilo que o texto diz, nós estamos impedidos de avançar no texto. E Mateus capítulo 3, verso 1 ainda nos diz mais. Pregamos domingo passado, pregaremos esse domingo, e ele tem mais a nos dizer. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, repetindo, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Senhor Deus, que nesse momento que a Tua palavra está aberta, que Teu Santo Espírito tenha liberdade de falar aos nossos corações. Senhor Deus, que nós possamos estar, Pai, com nossas mentes em Sua direção, com os nossos corações abertos, e que nós possamos sair daqui hoje na certeza que o Senhor falou conosco, que a Tua palavra fez sentido em nossas vidas, e que nós possamos ser transformados e modificados pelo poder que há na Tua palavra, Senhor. Pai, é que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Existe uma ruptura no livro de Mateus. Mateus causa uma ruptura nos seus relatos bíblicos sobre a vida de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós não estamos diante de uma biografia de Jesus Cristo. Faltam muitos elementos nas escrituras, nos evangelhos, para nós dizermos que os evangelhos é uma biografia da vida de Jesus Cristo. O que nós temos é realmente o que o próprio conceito que nós temos na nossa língua e na nossa fala, nós falamos. Nós temos um evangelho, nós temos a boa notícia sendo proclamada. E quando nós estamos diante do livro de Mateus, nós enxergamos uma ruptura. Somos apresentados ao Emanuel, que acaba de chegar na terra, através de uma noite em Belém. Somos apresentados à criança que está na manjedoura. Somos anunciados e informados do testemunho da criação sobre o nascimento de Jesus Cristo. As Escrituras são mostradas como os instrumentos de Deus para a humanidade, para revelar a vontade que haveria de acontecer. As Escrituras são exploradas pelo Sinédrio e pelos sábios da época de Herodes para mostrar o local de nascimento do Messias. Os gentios reconhecem que Jesus Cristo é o rei que haveria de nascer. Somos informados da tentativa de silenciar esse rei e não deixar que a sua mensagem fosse proclamada. Porém, quando nós olhamos para a Bíblia, os relatos cessam. Os relatos sobre Jesus Cristo cessam. Os primeiros momentos sobre Jesus Cristo não nos são retratados. Dos 4 evangelhos, somente o evangelho de Lucas avança um pouco mais sobre a primeira etapa, as primeiras fases de Jesus Cristo na terra. Ficamos conhecendo sobre o debate de Cristo, de Jesus, com os doutores. O livro de Lucas vai retratar que Cristo, com 12 anos de idade, é visto entre os doutores e os doutores da lei admirados com a sabedoria de Jesus Cristo. Depois disso, nós não temos mais nada. Não há mais nenhum outro relato sobre a vida de Jesus Cristo até Mateus capítulo 3.
Não há nenhuma informação, não sabemos nada da infância e da juventude de Jesus Cristo. Nós não conhecemos os processos intrínsecos da natureza humana que ocorreram em Jesus Cristo, as mudanças das faixas etárias. Se com Jesus Cristo nós não temos muitos relatos, com relação a João Batista, o silêncio ainda é maior. Coisas gloriosas haviam de vir da vida de João Batista. Em Malaquias 3:1 vai dizer: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Em Isaías capítulo 40, verso 3, vai dizer: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Grandes coisas estavam na vontade de Deus para a vida de João Batista, mas só que nós encontramos um silêncio na vida dele. Somente também Lucas, o Evangelho de Lucas, que nos contam sobre o nascimento de João Batista. Também não sabemos nada sobre a infância e sobre a juventude de João Batista. Os escritores do primeiro século silenciaram a respeito dessa primeira fase da vida de Jesus Cristo e de João Batista. Só nos séculos subsequentes, muita literatura surgiu para tentar preencher essa brecha. Século II, especialmente no século III, século IV, levantou-se especulações e mais especulações sobre a vida de ambos, colocando que de repente Jesus tenha ido até para o Oriente distante, que João Batista tenha se exilado no deserto e crescido no deserto. Nós temos alguns escritos que nós chamamos de evangelhos apócrifos, ou evangelhos pseudo-epígrafe, que leva nome de apóstolos importantes, mas são livros datados do 2º para o 3º século, como é caso do Evangelho de José, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Paulo, o Evangelho de 1 Nicodemos, o Evangelho de 2 Nicodemos, o Evangelho de Tomé, livros que foram escritos por autores desconhecidos no 3º para o 4º século, que levanta uma tradição que não é bíblica, mas uma tradição que está mais envolta dentro de um pensamento greco-romana sobre a questão das primeiras fases da vida de Jesus Cristo. Porém, o que nós temos é o seguinte, que as primeiras vozes do cristianismo, aqueles que andaram com Cristo, ou os discípulos daqueles que andaram com Cristo, eles silenciaram sobre a primeira etapa, sobre a primeira fase da vida de Jesus Cristo e de João Batista. Existe uma obscuridade sobre as duas crianças. Eles, as duas, João Batista e Jesus Cristo, nada diferenciavam das crianças da sua época ou de qualquer outra época. Houve a troca de dentes deles, houve a necessidade da troca da dentição, como em qualquer criança. Houve o período da primeira fala, houve o período do primeiro andar. Nada diferenciava no caminho dos dois, que mostravam a excelência da vontade de Deus que viria sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e sobre João Batista. Os dois estavam ali, o Emanuel, o Deus conosco, e o maior de todos os profetas, no meio daquela geração. Eles estavam no meio de toda aquela geração e de todo aquele povo Israel, porém todos não conseguiram enxergar que o Cristo e o maior de todos os profetas estavam entre eles. Foi necessário que ambos, tanto João Batista quanto Jesus Cristo, chegasse e atingisse a idade de 30 anos, e foi somente nesse momento é que as boas novas tiveram seu início.
o profeta começou a proclamar, o Cristo apareceu, as boas novas tiveram seu início, aquilo que ninguém estava vendo, aquilo que ninguém estava admirando e nem ouvindo, apareceu no deserto da Judéia, foi visto. João Batista e Jesus Cristo apareceram aos homens daquela época. Temos uma ruptura no Evangelho de Mateus, onde do capítulo 2 para o capítulo 3 nós não sabemos nada sobre a infância, a adolescência e juventude de Jesus Cristo e de João. E essa ruptura é marcada nesse texto com a palavra que começa. O capítulo 3, verso 1 vai dizer o seguinte: naqueles dias surge justamente a ruptura de tudo que deveria ser rompido. Naqueles dias acontece aquilo tudo que ninguém estava percebendo e estava no meio de todo mundo. E quais dias são esses? Quais dias são esses que ocorrem naqueles dias? Ocorre justamente naqueles dias a vontade de Deus se cumprindo sobre a terra. Justamente naqueles dias, nesse momento do capítulo 3, verso 1, o plano da salvação é aberto aos homens. Estamos diante da ocasião indicada por Deus para que o seu Filho pudesse ser conhecido pela humanidade. Nós podemos nos apropriar da palavra de Paulo e do linguajar paulino e dizer que naqueles dias, que nesse momento que está aqui no texto, a plenitude dos tempos estavam se abrindo e a mensagem do Cordeiro está sendo proclamada. As manifestações de Cristo ocorreram no devido tempo, não foi antes e nem depois. 30 anos Cristo estava no meio dos homens, mas teve o tempo devido para que o Cristo pudesse se manifestar a toda a carne. O Senhor Jesus Cristo chegou, Ele se aproximou, a sua mensagem está sendo proclamada no devido tempo. E utilizando Isaías 61, esse é o grande dia do Senhor, o ano aceitável do Senhor está acontecendo. Essa ruptura que o livro de Mateus nos traz no capítulo 3, verso 1, traz para nós 4 lições para o dia de hoje. Nós aprendemos 4 lições com essa ruptura criada por Mateus. A primeira lição que nós aprendemos, que acontece naqueles dias, é que Deus atua, o nosso Deus atua, mesmo quando nós não percebemos. O nosso Deus atua, mesmo quando nós não conseguimos perceber. Desde o nascimento de Jesus Cristo, o Emanuel estava entre os homens. E por 30 anos, o plano da salvação estava sendo construído e aquela geração não estava percebendo. Jesus estava entre eles e a humanidade não sabia que Deus estava na terra. Cristo estava entre aquela geração. O profeta, o maior de todos os profetas, estava sendo preparado para ser o arauto de Deus, e aquela geração não estava percebendo. Deus estava presente, Deus estava com aquele povo, e aquela geração não conseguiu perceber que Deus estava com eles. Em Isaías, capítulo 45, verso 15, o profeta vai dizer o seguinte: verdadeiramente, tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. O Salvador estava no meio daquela geração, convivendo com todos eles. O plano da salvação estava em execução e ninguém estava percebendo. Em Gênesis capítulo 28, verso 16, Jacó fala o seguinte: despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia.
O Senhor estava naquele momento em Israel, e Israel não estava sabendo disso. Deus estava atuando no meio daquele povo, e aquele povo não estava percebendo que Deus estava agindo. Igreja, irmãos, irmãs, amigos e amigas, irmãos que estão nas redes sociais, quantas vezes somos levados a falar como Jacó, a dizer com a nossa boca: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Achamos às vezes que Deus não está percebendo as nossas aflições, achamos que Deus não está sabendo o que está acontecendo dentro do nosso lar, achamos que Deus não está sabendo o que está acontecendo com os esposos, com as esposas, com os filhos, com os parentes, não sabe o que está acontecendo dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Achamos que Deus se calou, achamos que Deus não fala mais, que nós não somos percebidos por Deus, achamos que a nossa vida está desorganizada e Deus não se importa com isso, ficamos desesperados com tudo o que está acontecendo, oramos, soluçamos e não vemos nada, e achamos que nós não somos percebidos por Deus. De repente, meu amigo, minha amiga, sua vida está assim nesse exato momento, e você chega diante da igreja, liga nas redes sociais, clica no link para assistir o culto, cultua, e de repente na sua mente diz o seguinte: Senhor, aonde Tu estás? Cantamos aqui sobre descansar no Senhor, mas nós não conseguimos descansar, não conseguimos perceber que Deus está presente. Mas eu quero te dizer nessa manhã que Deus trabalha em nossas vidas, mesmo quando nós não percebemos, mesmo quando nós não conseguimos enxergar a mão do Senhor, Ele está trabalhando em nossas vidas. Isso estava acontecendo com Israel, e aconteceu por 30 anos até chegar o deserto da Judéia. Deus estava entre eles, e Deus está entre nós. Naqueles dias, Deus estava entre eles. A segunda lição que nós aprendemos com esse texto, se a primeira é que Deus atua mesmo quando nós não percebemos, a segunda lição que nós aprendemos com esse texto é que Deus tem o devido tempo para agir. Deus tem o devido tempo para agir. Deus não atrasa nem adianta. Deus age no tempo certo. Cristo estava presente em Israel. O Senhor dos Senhores estava no meio daquela geração. Andou com aqueles homens e com aquelas mulheres. Esteve com aqueles homens e com aquelas mulheres. Comeu, dormiu, trabalhou com José, esteve pelo mar da Galileia, morava perto, mas o povo de Deus, o povo de Israel, só conheceu o Salvador quando ele atingiu 30 anos. Só com 30 anos que o ministério de Jesus Cristo aconteceu. Precisou chegar aos 30 anos para desenvolver o ministério. Deus tinha um momento certo para pregar a mensagem das boas novas. Existia um momento certo para Deus, para que manifestasse a salvação para aquela geração e manifestasse a salvação para o mundo. Em Salmos 18, verso 30, parte A do versículo, o salmista vai dizer o seguinte: o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Existe um momento para Deus agir. Quantos estão aguardando Deus agir em suas vidas? E muitos acham que Deus está demorando. Muitos acham que Deus está atrasado em suprir as dificuldades que estão acontecendo na vida. Que Deus dormiu no ponto, como diria a gíria, e não viu que nós estamos sofrendo. Que Deus esqueceu e não ouve as orações. A situação prossegue dia após dia e nada muda.
Quantos que nesse momento não conseguem enxergar a luz no fim do túnel e falam: Senhor, até quando vou passar por isso? Pessoas que estão tristes, cabisbaixo, desorientado, achando que Deus está atrasado naquilo que deveria fazer nas nossas vidas. Em Provérbios 16, verso 3, o sábio Salomão vai dizer o seguinte: confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Nós temos que confiar no Senhor, nós temos que confiar no Senhor. O nosso Deus não vai se atrasar, Ele não vai adiantar, Ele age no momento certo, Ele tem um momento certo para agir e Ele vai agir. Foi necessário 30 anos para Jesus Cristo começar o seu ministério, e Cristo agiu. A mensagem da salvação foi pregada, a cruz chegou, o sangue foi vertido, a igreja teve o início do seu ministério, e nós hoje estamos aqui. Deus age no momento certo, Deus age no devido tempo. A terceira lição que o texto nos ensina, e que esse momento inicial naqueles dias vai nos ensinar, que a ruptura do Evangelho de Mateus no capítulo 3 nos traz, é que nós não podemos agir no lugar de Deus. Nós não podemos agir no lugar de Deus. Igreja, foram 30 anos que Deus, o Emanuel, estava entre os homens para começar a mensagem. Esse foi o período que aquela geração teve que esperar para ouvir a mensagem de Deus. E a história de Israel vai nos dizer que Israel estava clamando por um Messias, estavam clamando pelo ungido de Deus. Eles pediam pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, eles aguardavam o Messias a qualquer momento. A história vai dizer que Roma tiranizava o povo de Israel, que forçava eles a agirem de forma que não queriam, restringia as liberdades. A história também vai dizer que os fariseus, e a Bíblia também nos conta, que os fariseus colocavam um jugo pesado sobre a nação, e eles começavam a fazer um jugo que Israel não estava conseguindo suportar. A história do período interbíblico também nos diz que pseudos profetas foram levantados para dizer que o Cristo estava chegando. Pseudos cristos se levantaram, pseudos soluções estiveram e foram oferecidas àquela nação, e que muitos abraçaram. O povo clamava por salvação, e algumas salvações foram propostas, tentando agir no lugar de Deus. Quantos irmãos, quantas pessoas, e quantas vezes até nós mesmos, tentamos dar uma ajudinha a Deus, tentamos dar uma força ao Senhor, não aguentamos esperar os milagres de Deus acontecer e tentamos agir por conta própria, e às vezes batemos com a cara na parede, mudamos a nossa trajetória, perdemos o nosso foco, as lágrimas embaçam o nosso olhar, ficamos com o sentimento e com a tendência de querer buscar outros caminhos e não mais aguardar no Senhor, a procurar outros conselhos que não sejam o conselho do Senhor. Pessoas que estão tentando agir no lugar de Deus, tentando colocar os passos em área que Deus ainda não falou que era para colocar ou não. Igreja, nós não podemos agir no lugar de Deus, nós temos que agir conforme Deus quer, nós temos que seguir as orientações do nosso Deus. Em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, lá diz que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Existe um tempo determinado para Deus em nossas vidas,
E Deus, no devido tempo, Ele age. Como foi aqui no início do capítulo 3, no devido tempo, Cristo aparece para aquela geração, e no devido tempo, Cristo aparece para nós e nos dá a solução para os nossos problemas. Nós não podemos agir no lugar de Deus. A quarta e a última lição que esse texto nos ensina, que nós aprendemos nessa manhã, que nós podemos guardar em nosso coração, é que a nossa esperança deve estar em Jesus Cristo. A nossa esperança deve estar em Jesus Cristo. Como eu falei aqui, reforço, aquela geração aguardava pelo Messias, aguardava o filho de Davi nascer, aguardava aquele que viria livrar os judeus da mão da opressão de Roma. E nesse contexto, quantos foram aqueles que se elegeram para esse cargo? Quantos pseudos cristos se levantaram e tiveram os seus seguidores? Pessoas que seguiram como fosse a solução para os problemas, a solução para aquela sua situação. Mas a história vai mostrar que logo tudo isso sucumbiram, porque não eram o Cristo. No livro de Atos, capítulo 5, do verso 35 ao 39, Gamaliel, fariseu da escola de Hilel, grande sábio da época, pessoa influente dentro do Sinédrio, ele manda um recado e diz uma frase, uma palavra para o Sinédrio daquela época, na ocasião da prisão de Pedro e de João. Ele diz o seguinte: israelitas, atentai bem o que ides fazer a esses homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, a qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quanto lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a esses homens, no caso, Pedro e João, deixai-vos, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-lo, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Pessoas que colocaram a sua esperança em outras pessoas, que se reuniram, que se agregaram, mas também sucumbiram, porque não estavam com a sua esperança alicerçadas em Cristo. Cristo era a esperança para aquela geração, Cristo era a esperança para a humanidade e é a esperança para a humanidade, mas aquele povo, aquela geração rejeitou Cristo. Em João capítulo 1, verso 11 vai dizer: veio para os seus e os seus não o receberam. Igreja, em quem nós temos colocado a nossa esperança? Para quem estamos olhando nesse momento? Quando nós olhamos para a sociedade, nós vemos uma sociedade perdida, desorientada. Informações são ditas como verdade a cada momento, a cada hora. Pessoas levantam defendendo cada pensamento. Vemos crentes, cristãos, pessoas, vou corrigir a minha fala, pessoas que estão dentro da igreja, que presenciam o culto, que lá fora, no meio do contexto social, defendem fala de abortistas, defendem fala de pessoas que defendem a união no mesmo sexo, pessoas que vão contra a palavra do Senhor, e pessoas que agarram o pensamento dessas pessoas, que ditam que esses homens e essas mulheres são a esperança para o Brasil. A Bíblia nos diz que a esperança para o Brasil só existe uma, só há uma esperança para o Brasil,
E essa esperança se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa esperança. E nós temos que colocar a nossa esperança em Jesus Cristo. Em Jesus nós somos mais que vencedores. Em Salmo 125, verso 1, o texto vai dizer o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas firme para sempre. Igreja, meu irmão, minha irmã, está difícil a caminhada, confie no Senhor. Está difícil a sua trajetória, confie no Senhor. O barco está afundando, confie no nosso Senhor Jesus Cristo. Não dá mais para dar um passo, toda a força se foi, não sabe mais o que fazer. Confie no Senhor, Ele é a nossa esperança. Continue a sua trajetória, prossiga, avance, porque a nossa esperança é poderosa em seus efeitos. O nosso Senhor Jesus Cristo é poderoso. Jesus é o plano melhor para nossas vidas, é o plano de Deus, o plano da salvação que Deus deu à humanidade. Todos os outros planos vão falhar, tudo vai falhar, só Cristo é o caminho que nós temos que seguir. Em João capítulo 6, verso 68, Pedro vira para Cristo e fala o seguinte: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Para onde nós vamos nos virar, irmãos? Para onde nós vamos olhar, irmã? Meu amigo, minha amiga, só Cristo tem a palavra de vida eterna. E concluindo essa pregação, essa mensagem, quero convidar o grupo de louvor. Foi naqueles dias que Jesus apareceu. Todo mundo, todos que estavam à volta, ninguém via Jesus Cristo, mas Ele apareceu. O Evangelho foi anunciado, a salvação chegou à humanidade. E nesses dias, meu irmão e minha irmã, na nossa geração, nesses dias que nós estamos nesse momento, o nosso Deus se mostra para nós. Ele se mostra para nós. Ele se mostra para cada um de nós. Não desanime. Continue. Espere acontecer. Porque o nosso Deus, Ele atua mesmo quando nós não estamos percebendo. Espere acontecer, porque Deus tem o devido tempo para agir em nossas vidas. Não tente, meu irmão, não tente, minha irmã, agir no lugar do nosso Deus. Coloque a sua esperança da mão do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a hora do nosso Senhor é perfeita. A hora do nosso Deus é perfeita. Jesus Cristo nunca chega atrasado em nossas vidas. Nesse dia, nós veremos que nada, não há governo, não há homem, não há mulher, não há ser humano nenhum, não há nada do cosmos que impede o nosso Deus de agir. Ele age e nós somos impactados, nós somos transformados quando Deus age em nossas vidas. Nós deixamos de ser o que éramos e mudamos para aquilo que Deus quer que sejamos. Porque Deus é aquele que age no devido tempo em nossas vidas. Vamos louvar o Senhor?